meus alunos do segundo ano. Vamos começar mais um capítulo, né, do nosso conteúdo. E hoje nós vamos começar abordando as vanguardas, a crise de representação. Daí, dentro desse assunto, a gente vai falar sobre a expressão do subjetivismo, vamos falar do questionamento da forma, a estética cubista, e vamos falar também um grande manifesto de mudança, né, com base na obra de Demoiselle d'Avignon, tá? E vamos terminar esse assunto de hoje com a atividade prevista para esse nosso tópico. Bem, vou começar a nossa aula, né, com uma fala, né, do Apollinaire, que ele diz o seguinte: os grandes poetas e os grandes artistas têm por função social renovar continuamente a aparência que reveste a natureza aos olhos dos homens. Sem os poetas, sem os artistas, os homens aborreceriam depressa com a monotonia natural. Apollinaire. Então ele coloca a obra para ilustrar essa fala, a obra Lestat, tá? É uma obra de Cézanne, tá? É um óleo sobre tela e foi feito, né? Foi composto de 1883 a 1885, e nessa obra o que nós vemos, tá, é que Cézanne, tá, ele trabalhou a simplificação das formas, o uso de figuras geométricas e os fenômenos ópticos que inspiraram Picasso, Braque, Gris e outros, tá? E com isso Cézanne ele criou um estilo próprio, tá? Por quê? Porque ele modificou as leis da perspectiva e preocupou-se mais com a captação das formas do que com a representação do ambiente, no caso, um ambiente atmosférico, tá? Bem, então, com base nisso, a gente já pode entrar num assunto que é a expressão do subjetivismo. Olha só, nós devemos prestar atenção no fato de que as vanguardas artísticas, quando eu falo de vanguarda, o que é vanguarda? Vanguarda é todo movimento que inaugura, que vem na frente e estabelece o que vai ser feito, que estabelece a modificação que está por vir, tá? Vanguarda, avante-guarda, frente daquele tempo. Então, as vanguardas artísticas criaram uma relação entre arte e a realidade. Como? Como que é essa relação? Essa relação é caracterizada pelo abandono da imitação como objeto da arte. Então, a arte, ela passou a não ser mais uma imitação, tá, do que existe. A arte passou a ter a liberdade de criação, tá? Então, o que a arte também passou? Ela passou a traduzir a intenção de reconstruir a realidade. A partir de quê? A partir do olhar do artista, tá? Então, com isso tudo, há uma ênfase especial, tá, à expressão do subjetivo. O que é o subjetivo? É o eu do artista, é a expressão particular dele, tá? E isso era próprio das vanguardas do século XX. Então, mediante isso tudo, tá, surge um debate, tá, que questiona o papel e a natureza da atividade artística. Então, esses movimentos, esses questionamentos, eles começam a ter vários nomes. Um chamou arte pela arte, a morte da arte, tá? E são apenas ideias que eu estou citando para vocês que nortearam esses debates, tá? E com isso surge a chamada crise de representação, tá? E essa crise, gente, ela conduz a uma outra coisa, uma outra situação, que é a autonomização da obra de arte,
O que é a autonomização da obra de arte? É que a partir de então a obra deixa de ter relação com a realidade e ela ganha o quê? Ela ganha autonomia como forma, tá? Que resulta de quê? De como o artista ele percebe o objeto da pintura dele, como ele percebe o que ele vai representar. Isso é autonomização da arte, tá? Então, dois aspectos fundamentais para essa crise que se estabelece, né? Então, nós temos atrelado a essa mudança, essa coisa toda, nós tivemos os desenvolvimentos tecnológicos, tá? E as teorias românticas do século XIX, tá? A forma de representação a partir das teorias românticas, né? Então, como desenvolvimento tecnológico, o que nós tivemos? Os estudos ópticos, a invenção do cinema. E quanto às teorias românticas? É só você relembrar o papel que a arte teve, tá? E não mais de representar o real. Isso está dentro das teorias do romantismo. Tá? Então, dentro de expressão do subjetivismo, o que a gente pode falar? Tá? Que entre os movimentos emblemáticos, né, dessa revisão do papel da arte, natureza da arte, o cubismo e o futurismo, tá? Quando eu falo de cubismo, eu estou falando das formas geométricas. Quando eu falo do futurismo, eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de a representação do movimento. Esses dois movimentos da arte, eles são fundamentais para que a gente compreenda os efeitos da crise de representação e o percurso que segue dando uma certa autonomia da forma artística, tá? Então começa a surgir uma série de questionamentos e um desses questionamentos que surgiram diz respeito à estética cubista, forma de produção artística através dos princípios cubistas, né? E o que fala? Para muitos estudiosos, o cubismo começou com Paul Cézanne, tá? Com seus estudos sobre geometrização das formas naturais. Nós vamos ver se isso como que se desenrolou isso, né? Vamos lá. Tem uma obra aqui do Paul Cézanne, que é o Gardane, 1885 a 1886, tá? É um óleo sobre tela, né? Faz parte também dessas modificações que foram inseridas nessas vanguardas. Tem uma outra obra também, agora do Georges Braque, né? Casa em Destaque, né? Essa obra, gente, ela foi como uma reação a telas, né? E o crítico, né, Louis de Vauchel, deu inspiração para o nome do movimento, tá? Por quê? Porque ele afirmou, né, que o Braque tinha tendência de reduzir tudo a cubos. E surgiu então o termo cubismo, tá? Para designar essa forma de ver e reproduzir a realidade. Então, olha só, o Cézanne, tá? Ele transformou a ênfase visual impressionista em um enfoque intelectualizado, que tratava todos os objetos com formas modeladas pela cor, tá? Para ele, para o Cézanne, tudo na natureza poderia ser traduzido por meio de três formas. Essas formas fundamentais, que eram a esfera, o cubo e o cilindro. Tudo para ele poderia ser reduzido às três formas, tá? Então, os precursores do cubismo, Pablo Picasso, Georges Braque, eles interpretaram a realidade de modo plástico, porém por meio de um olhar geometrizante, tá? E esse geometrizante tem origem no termo cube, tá? Então, a ideia dos artistas cubistas era a seguinte: nenhuma forma seria transportada para as telas cubistas, tá? Tal como pode ser percebido pela visão, mas como formas concebidas pela mente do artista, tá? Então, o que estava pegando, o que ia importar a partir de então, é a visão, como que o artista iria
perceber aquela obra. E a forma seria essa, tá? As formas cubistas, tá? Então, as novas linguagens eram crescentes na Europa, tá? A gente estava já, né, primeira década do século XX, tivemos também o advento da Primeira Guerra Mundial, que mobilizou artistas, vanguardistas, e esse pessoal acabou sendo obrigado a mudar de um lugar para outro, a migrar para outra cidade. E o que acontece? Esse pessoal acabou, dentro desse monte de mudanças, chegando até as Américas, né? Então, em 1913, tá, o poeta Guilherme de Apollinaire publicou Le Peinture de Cubiste, tá? As pinturas cubistas, uma espécie de manifesto do movimento. Eu já falei para vocês o que é o manifesto. O manifesto é um documento que estabelece as regras, tá, de um movimento. Quando um movimento surge, a primeira coisa que é estabelecida é o manifesto. Esse manifesto tem todas as regras para quem pretende se filiar àquela estética de produção. Então, essa obra do Apollinaire, tá, que é o manifesto cubista, fala o seguinte: a geometria está para as artes plásticas, assim como a gramática está para a arte de escrever. E dentro desse lema, tá, foi divulgado a estética cubista, tá? Então, foi considerado como obra inaugural desse nova forma, né, de produção, a obra, tá, Les Demoiselles d'Avignon, tá? Essa obra de Pablo Picasso, né, que teve a sua aparição em 1907, tá, causou um impacto de intensidade revolucionária. Ela foi uma obra que foi muito falada, até pela sua forma, né? Umas mulheres nuas, uma obra altamente erotizada, tá? E ela é atribuída como o início da estética cubista, tá? Apesar dessa obra não se encaixar nos preceitos da arte cubista, a Les Demoiselles d'Avignon inaugura uma linguagem artística, ou seja, o cubismo, tá? E essa linguagem artística contemporânea rompe com a tradição, tá? E abre um campo novo para a prática artística, que seriam depois incorporado a essa nova estética, que é a estética cubista. Então, a partir dessa obra, tá, fica definido o cubismo como uma revolução formal voltada para a reavaliação e invenção de procedimentos e valores pictóricos, ou seja, valores ligados à pintura, tá? A gente tem aí a obra, né, de Pablo Picasso, que é Les Demoiselles d'Avignon, tá? São várias mulheres, e essas mulheres, ele fez uma mistura de estéticas, porque essas mulheres, elas estão usando máscaras africanas, tá? Elas estão nuas, mas nós vemos suaves traços geometrizantes no cotovelo, os seios, o formato dos corpos, né? E por isso ela é considerada uma obra, até pelo impacto que ela causou, é considerada a obra que iniciou esse movimento. Bem, na aula passada eu passei uma atividade para vocês, tá? Uma atividade vestibular da Unicamp, que falava o seguinte: o ano de 1905 é marcado no domínio das artes plásticas pela formação de duas correntes de tendências expressionistas. São elas Fauvismo na França e o grupo Die Brücke, a ponte, na Alemanha. Escreva o que sabe sobre os movimentos ditos expressionistas do início do século e sobre o trabalho de alguns de seus principais representantes. Em que medida Van Gogh e Cézanne e Gauguin podem ser considerados precursores das correntes citadas? Então vamos ver o que nós podemos responder como sendo a resposta aceitável. Olha só,
citar o movimento, tá? Nós vamos citar o fauvismo, tá? O que era o fauvismo? A tendência de um grupo de artistas atuantes em Paris que adotou o livre e expressivo uso da cor. Esses artistas aplicavam as cores diretamente do tubo, sem desenho preparatório ou preocupação com a verossimilhança, ou seja, com a aparência, com a verdade do que estava sendo representado, tá? Então, verossimilhança da imagem. Dia Bruck, tá? É o primeiro grupo expressionista alemão formado em Dresden em 1905, tá? Então, seus seguidores adotaram que o livre uso da cor fauvista, porém, contrariamente à alegria e ao sentido decorativo do movimento francês, enfatizavam o drama e a expressão psicológica das personagens e cenas. Então, para isso, eles empregavam cores contrastantes e contornos fortes e demarcados, tá? Os 3 artistas citados inspiraram as tendências expressionistas, trabalhando livremente a cor, explorando a subjetividade e aproximando-se das culturas primitivas e rompendo com o esforço tradicional da pintura. Tá? Então, com base em nossa aula, tá? E como requisito até para a continuação desse nosso assunto, como atividade da aula de hoje, tá? E também porque vai ser abordado na próxima aula, eu vou pedir a vocês que façam uma pesquisa na internet e leiam alguns textos informativos sobre a obra Guernica, tá? De Pablo Picasso, em que circunstância essa obra foi feita, com que propósito, em que ano, e nós vamos estar falando sobre isso na próxima aula, tá? Quando nós começarmos a falar sobre as fases do cubismo. Então, leio sobre a obra Guernica e para a gente ter uma condições de fazer um acompanhamento melhor do assunto que está por vir. Então, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.